Então, eu tentei achar, eu não sei se eu li isso na mensagem Mombrana. Ontem à noite, ontem à tarde, né, eu estava procurando em muitas mensagens, né, nos 1206 sermões do Mombrana. O Mombrana disse isso, mas eu não achei. Se eu achasse, eu ia ler, né? Não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer. Eu não sei se eu li William Branham dizer isso, né, em algum sermão dele. Não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer. Então, William Branham falava assim, eu não tenho instrução, eu não fiz seminário, faculdade de teologia. William Branham muitas vezes até dizia, eu sou um idiota, eu sou estúpido, né? Eu erro. Exemplo, William Branham, quando pregou 7 selos, ele falou 700 não dobraram o joelho a Baal ao invés de 7.000. E os irmãos lá do tabernáculo estavam dispostos a querer o William Branham. Se o William Branham falar que é 700 e a Bíblia é 7.000, eu vou ficar com o William Branham. E fizeram a pergunta, William Branham, é 700 ou 7.000? O William Branham diz, eu não quis dizer 700, saiu 700, mas é 7.000. Eu sou um homem falível, um homem humano, eu erro. William Branham dizer, se eu disser uma coisa e a Bíblia disser outra coisa, se eu disser uma coisa contrária à Bíblia, e a Bíblia disser outra coisa diferente, considere o que a Bíblia diz. A Bíblia é infalível. Eu estou com a mensagem aqui do William Branham. A Bíblia é infalível. Eu não, eu sou falível. Eu erro. Eu cometo erro, né? Eu vou ler essa mensagem aqui, onde o William Branham fala isso. Tá aqui, ó. Se quiser ler comigo. Goiânia não traduziu ainda aqui o tabernáculo. E nem a voz de Deus de Jeffersonville, né? Eu vi lá, pelo menos são 3 mensagens. Quando os seus olhos se abriram, né? Essa aqui é do dia 20 de abril de 56. Não tem aqui no tabernáculo de Goiânia, né? Tá aí a mensagem aí, né? Não tem. Aqui o William Branham está a dizer, né? O que ele está dizendo aqui? Na palavra de Deus, ele vai ler a Bíblia, né? São Lucas, capítulo 24, versículo 31 e 32. Ele vai ler para pregar. Quando os seus olhos se abriram, né? Aí ele diz assim, inclusive, o William Branham dizendo, inclusive, ouvi a leitura da palavra, da escritura, da Bíblia. Aí diz assim, adoro ler a palavra. Porque aqui o William Branham fala, a fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Eu não prego fé. Fé é uma palavra em latim, língua morta da Igreja Católica. Eu prego emoná, né? Quando o Filho do Homem vier à terra, achará, não é fé, é emoná. Emoná quer dizer ser fiel ao Criador, ser fiel ao Criador Jeová, né? Aí o William Branham diz aqui, minhas palavras são palavras de homens e elas perecem e falham, assim como os seus, ou de qualquer outra pessoa, assim como as suas palavras, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que fala, suas palavras vão perecer quando você morrer, né? E elas vão falhar. Mas a palavra de Deus, né, que é a Bíblia, a Escritura, as Escrituras, mas a palavra dele nunca falhará. E é a palavra imperecível, a da Bíblia, das Escrituras. E é a palavra imperecível de Deus. Ouça com atenção. E os seus olhos, ele está lendo a Bíblia aqui, os seus olhos se abriram e eles o conheceram. E ele desapareceu da vista deles. Aqui acho que ele está lendo o caminho de Emaús, né? Você está a me entender? Joseph Branham, filho de William Branham, que dirige o tabernáculo de Jeffersonville, depois da morte de William Collins. Mas lembrando que Billy Paul Branham sempre foi o pastor titular do tabernáculo Branham. É ele que colocou o William Collins ali. Antes de William Collins, com William Branham vivo, o pastor ali era Ormond Neville, né?
que foi para a cadeira de roda, acho que sofreu um AVC, não? E Billy Paul era o pastor titular, o Ormond Neville virou pastor secundário. E o plano era esse mesmo. Um dia José Branham assumiu o tabernáculo, porque Billy Paul é divorciado. O irmão Branham não fez o segundo casamento de Billy Paul. O William Branham não pôs a mão no casamento de Billy Paul. Não só de Billy Paul, mas um irmão carnal, filho de Charles Branham e Ella Branham, pai e mãe de William Branham também, divorciou e queria casar. O irmão Branham dizia: eu não põe a mão. Não tem quem fizesse William Branham fazer casamento de divorciados. E veio o Cacu, Felipe, veio dizendo que era profeta depois do irmão Branham e casando divorciado, à torta e à direita, né? Veio que a mensagem do Cacu é uma bagunça, não tem valor nenhum. Então, José Branham hoje é o pastor lá em Jeffersonville. O tabernáculo Branham, que o irmão Branham queria que ficasse aberto até a vinda do Senhor, está fechado, é museu, né? O novo tabernáculo que foi construído, o pastor é José Branham. E ele não vai mudar, como Billy Paul não mudou. Na carta de Sarah Branham diz que Billy Paul falsificou a assinatura do seu pai William Branham para pegar um dinheiro que o irmão Branham deixou em depósito para ser sacado depois de 21 anos da sua morte, né? Aí eu expliquei o porquê que os tubarões não nadaram em Los Angeles. Vão nadar. Até ultimamente a ciência prova que a falha de San Andrés, na Califórnia, né, que vai engolir Los Angeles, Hollywood, a Califórnia toda, está sob pressão, uma pressão que só ocorreu há 1000 anos. Vai ser um grande terremoto ali nos Estados Unidos, gente, que o William Branham profetizou. Vai ser pior do que os dias da erupção do vulcão de Pompeia, né? Vai morrer gente mais da conta. Alguns dizem que é através disso que o dólar vai quebrar e que o império dos Estados Unidos vai quebrar, como a Venezuela agora. A Venezuela ia se levantar economicamente, mas os 2 terremotos na Venezuela equivaleram a 200 bombas nucleares. Vai ser difícil, né? 60 mil corpos debaixo dos escombros, até agora só tirou 3 mil. Não tem equipamento, né? Quebrou a Venezuela. A hora dos Estados Unidos vai chegar, e não é profecia minha, é de William Branham, gente. É assim diz o senhor de William Branham, gente. Mas o Billy Paul ficou velho e os tubarões não nadaram em Los Angeles. Também vai ver a maneira que o Billy Paul viveu, gente, depois da morte do pai dele. Billy Paul já era difícil, com William Branham vivo, imagina sem o pai dele vivo. Vocês devem entender isso, né? Joseph Branham também não é diferente, não. Ele prega um monte de doutrina. E também o que eu estou a pregar aqui, Joseph Branham não vai acreditar nunca, porque eu prego que é proibido pagar dízimo. Esse povo americano, ou dos tabernáculos, querem dízimo, né? Dinheiro. Dirige tabernáculo por dinheiro, né? Onde que vai acreditar no que eu estou pregando, gente? Mas fica aqui, Joseph Branham diz que tudo que o pai dele fala nas fitas é assim diz o Senhor, nunca falhará. Isso não existe. Irmão Branham nunca falou isso. Irmão Branham dizia que meu absoluto é a Bíblia. Não eram as fitas do irmão Branham. Irmão Branham mandou dizer o que diz as fitas. Mas ainda que nas fitas, irmão Branham falou ao contrário à Bíblia, irmão Branham diz, desconsidere o que eu falei. Olha aí, eu não li aqui agora, minhas palavras são de homens, vão perecer e vão falhar, mas o que está escrito na Bíblia nunca perecerá. Irmão Branham mandou considerar a Bíblia. Entre William Branham e a Bíblia, as Escrituras, irmão Branham diz, volte para a Bíblia. Não é o que a minha pregação está a fazer nesta hora? Pedindo para voltar à Bíblia, mas quem vai voltar à Bíblia, gente? Você diz, a Bíblia tem 2000 anos atrás, o que Paulo escreveu, para mim não. O que Paulo escreveu é eterno, está valendo para agora, para hoje, né? Você entende o que eu estou a pregar nesta hora? Então eu tentei, eu não sei se eu li isso, né, que eu fui pastor quase 14 anos, preguei a mensagem de William Branham quase 17 anos, não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer, mas não achei na mensagem, né? Mas estou citando essa frase aqui, porque vi muitas vezes meu irmão Branham voltar atrás, né? E o irmão Branham queria isso, mesmo depois que ele morresse, que se ele dissesse uma coisa contrária às Escrituras,
que você desconsiderasse ele, William Branham. Minhas palavras são de homens, vão perecer. Minhas palavras é de homem, como qualquer homem. Minhas palavras vão perecer, vão falhar. Mas as palavras de Deus, a Bíblia, as Escrituras não falham. Se o irmão Branham não disse isso, eu estou dizendo, não me tome pelo que eu digo, e sim pelo que eu quero dizer, porque como humano, a gente erra. Como humano, a gente comete falha. Né? Você entende?